Fala galera, eu sou o professor Paulo, professor de ginástica laboral, e venho trazer hoje para vocês algumas dicas como a gente melhorar a nossa produtividade em casa, tá bom? Como que a gente pode manter a nossa qualidade mesmo trabalhando em casa, que não é um ambiente tão preparado como é o nosso ambiente de trabalho, tá certo? Então assim, você que está fazendo trabalho agora em casa, então a gente tem que deixar um ambiente mais próximo do confortável para você conseguir dar vazão nas suas demandas de trabalho, tá bom? Então assim, o interessante é que você tenha um ambiente calmo, tá? Um ambiente organizado, você tem uma cadeira, você tem uma bancada próximo dos seus padrões de altura, tá bom? Para ficar mais confortável. Eu vou passar algumas dicas hoje para vocês, então assim, nem todo mundo tem essa cadeira com rodízio em casa, como a gente tem no trabalho. Então a gente pode fazer algumas adaptações, tá? Eu vou passar para vocês e vou passar a questão do que seria o ideal, tá? Então assim, no trabalho, como a gente tem essa cadeira, que ela tem regulagem de altura, tá certo? Tem o rodízio, que a gente desloca para frente e para trás, nas laterais. O interessante é a gente começar fazendo os ajustes de baixo para cima, tá? Então a gente ajusta a cadeira, tá? Ajusta o encosto de braço, de costas, e a gente vai para a questão da bancada, para notebook, né? Ou o computador, que a gente faz a utilização de ambos aí, tá bom? Então assim, para a gente iniciar, a gente apoia os pés no chão. Quando a gente apoiar os pés no chão, a gente tem que ter a nossa perna e a nossa coxa um ângulo de 90 graus, ou próximo desse ângulo de 90 graus. Por quê? A gente tem nossas artérias e veias, elas saem da nossa pelve e vai para a parte posterior da coxa. Se essa cadeira ela se mantém muito alta, lá em cima, vocês vão perceber que o ângulo aqui não está de 90 graus. Então, pode acontecer uma compressão da parte da circulação sanguínea. Então, se vocês sentirem que a perna está pesada no final do dia, entendeu? Um pouco fadigada, tá com dormência, tá formigamento, pode ser por má circulação, tá? E talvez a cadeira pode estar contribuindo para isso. A falta de atividade física, o sedentarismo, também provoca isso, mas o interessante é a gente dar uns toquinhos nas cadeiras até manter esse ângulo de 90 graus, tá bom? Saindo da cadeira, a gente vai para o apoio de costas, tá? Esse apoio de costas, ele tem que ficar de 90 até 110 graus de inclinação, tá? Se ele ficar muito para frente, tá? Isso. Se ele ficar muito aqui para frente, a gente vai sentir um desconforto da região abdominal aqui, tá? Do abdômen. Então, a gente tem a calça, né? Tem nossas vestimentas aí que ela pode comprimir também e a gente começar a sentir desconforto. Se estiver sentindo, inclina um pouquinho para trás, tá? Mas até 110 graus. Se a gente ficar muito inclinado, deixa eu ficar bem escorregando aqui na cadeira, não tiver esse apoio, a gente tem a ação da gravidade e ela cai em cima da nossa região da lombar, tá? Lá em cima das nossas L4, L5, em cima do nosso saco. Então, com o passar do tempo, talvez essa posição aqui pode ser um pouco confortável no início, tá? Mas com o passar do tempo a gente começa a ter algumas compressões discais aí. A gente pode provocar as famosas hérnias de disco aí, tá bom? Então, o ideal é a gente apoiar o nosso quadril nesse vão da cadeira, tá bom? E a gente apoia todas as nossas costas para a gente trabalhar, tá? Esse apoio das costas aqui, ele também tem uma regulagem, tá? Ele é denteado. O ideal é que ele fique na parte inferior aqui da escápula, desse ossinho, tá? Então, a parte inferior com a parte superior do apoio das costas. Porque ele que é a nossa base de apoio aqui, senão a gente começa a escorregar para achar esse apoio, tá? Então, a gente sobe e desce ele aí, tá? O último, ele trava e desce, então vai puxando dente por dente para achar essa altura ideal para vocês, tá certo? Saindo daqui, a gente vai para o apoio de braço, tá? O apoio de braço, o ideal é para as pessoas, né? Eu indico para as mulheres não utilizar tanto o apoio de braço, só se tiver uma demanda diferente em cima da mesa, tá? Da sua bancada. Por quê? Normalmente as mulheres não têm um ombro tão largo como os homens, tá? Então, se a gente trabalha com os braços afastados aqui, se a gente afasta os cotovelos do braço, a nossa escápula aqui, nossas costas, ela faz esse movimento, ela abre, tá? E se a gente fica muito tempo nessa posição, ela vai tensionando esse meio das costas, tá? Então, se estiver sentindo dor nas costas, pode ser com o trabalho com os cotovelos abertos, tá? Isso acontece muito se a bancada estiver alta. Então, se a bancada está alta, a gente fica aqui, ó, tensionando, né? Então, para tirar essa tensão dos ombros, o que a gente faz? Abre os braços. Se abre os braços, a gente tensiona esse meio das costas. Então, por isso que é importante ver esse ângulo de 90 graus das pernas,
passar para a cadeira e a gente vem para a bancada, tá? Então, os homens que trabalham com apoio, que gostam de usar o apoio de braço, tá? Tem homens também que gostam de utilizar a bancada, porque abaixa aqui, a gente entra para debaixo da bancada, né, o apoio de braço, e a gente trabalha utilizando o apoio dela, tá? Mas o ideal da altura da bancada ou do apoio de braço é o quê? A gente está aqui, ó, eu estou relaxado com o meu braço. Então o ideal é que eu venha aqui e só apoio o meu braço, não tem que elevar e nem ficar suspenso, tá? Então tá aqui, eu subo até na altura do meu cotovelo e apoio. Esse daqui é uma altura ideal de apoio de braço para mim, tá? Então, se eu for para uma bancada e utilizar aqui o apoio dela, vocês vão ver que tem uma leve depressão aqui em relação ao apoio de braço com a bancada, tá? Isso daqui pode ser aliviado, tirado, não deve ficar dessa maneira, né? A gente subindo a cadeira, tá? Então, se a gente sobe um pouquinho a cadeira, a gente deixa isso por igual, tá? Mas se a gente subiu a cadeira, professor, a gente perdeu o ângulo de 90 graus aqui. Então, qual é o ideal? A gente tem um apoio de pé para a gente subir, né? Utilizar o apoio de pé para a gente elevar um pouquinho essa altura, tá? As mulheres têm uma estatura mais baixa. A recomendação é que a gente utilize esse apoio de pé, tá? E que a gente fique numa altura mais ideal próximo da bancada. Ah, eu não tenho um apoio de pé. Então a gente pode fazer alguma adaptação. Em casa a gente pode pegar uma caixa de sapato, entendeu, para apoiar esse pé. Ou se no trabalho a gente não tem um apoio de pé, que é uma questão opcional, mas as empresas que têm esse apoio de pé é muito bom. Então a gente pode começar apoiando, ajustando a cadeira com os pés apoiados num apoio de pé, tá? As mulheres sempre vai variar a cadeira, a altura dela, porque boa parte delas utilizam salto, e o salto vai variando de acordo com a altura do dia a dia aí, né? Tem um salto mais baixo, mais alto, então é sempre importante a gente ficar de olho nessa altura da cadeira, tá certo? Então, o apoio de pé, esses que a gente tem no mercado, eles movimentam aqui, e esse movimento de para baixo e para cima que eles utilizam, ele faz que a gente promove uma contração da nossa panturrilha, que ajuda o retorno venoso. Então, como a gente está sentado aqui 4, 5 horas, né, ou até mais, a gente não tem uma circulação sanguínea tão ativa. Então, se a gente movimenta o pé, esse retorno venoso é mais facilitado, tá? Como a gente tem ação da gravidade, para descer vai, mas para subir a gente precisa de ter um pouquinho mais de contração para tirar esse inchaço das pernas, esse formigamento, tá? Então, passando para o bancada, o ideal é o quê? A gente aproximar dela, tá? O nosso corpo tem um raio de alcance, que é esse. Quando a gente coloca os cotovelos do lado do tronco, a gente movimenta aqui. Tudo que você for utilizar no seu dia a dia tem que estar nesse raio de alcance, em cima e para baixo também, tá? Se a gente precisar de trabalhar com o braço estendido aqui no notebook, a gente vai tensionar a região de ombro, trapézio e pescoço, tá? Então o ideal é que você trabalhe aqui, tá? Então, eu vou ter que abaixar então o apoio de braço, eu gosto de trabalhar lá para dentro, eu trabalho aqui, tá? Nada de trabalhar aqui na frente. Então, tudo que você for precisar, alguma anotação aqui, então ver qual que é a demanda no momento, se é digitar ou se é anotar, tá? Então, o mouse aqui próximo, tudo aqui nesse raio de alcance, tá? O interessante em cima da bancada é que a gente divida as nossas tarefas, o mouse de um lado, o telefone do outro, tá? E os mouses, né, e teclados, a gente não pode ficar com a nossa mão descansando em cima deles, tá? Porque senão a gente tem essa posição neutra aqui do antebraço e a gente fica em extensão de punho, tá? Essa extensão de punho a gente acaba contraindo essa musculatura aqui de cima do antebraço. Se a gente ficar muito tempo nessa posição, a gente pode provocar algumas epicondilite nessa região de cotovelo, tá? Então são as tendinites aí, as famosas, tá? Boa parte dos teclados, ele já vem um pouquinho inclinado, é já uma postura já ideal para a gente digitar. Porém, ele tem aquele pezinho também, tá? O ideal é que a gente não utilize ele, porque a gente força mais essa posição, tá? Então, vamos tirar o pezinho dele, deixa o pezinho abaixado para a gente fazer a digitação, tá certo? Quanto mais neutro possível. Se você tiver aquela almofadinha para o teclado, que é o keypad, tá? Ela ameniza mais ainda essa posição de extensão, tá? Então, ela deixa mais neutro o punho, tá? O mouse, a mesma coisa. Não pode ficar com a mão descansando em cima do mouse, não está usando ele, não deixa ela lá, tá? Se ele tiver um mousepad, que é aquela almofadinha, dá uma neutralizada, tá bom? Mas o ideal é que a gente não utilize o descanso da mão em cima do mouse, tá? E a postura de movimentar o mouse, a gente não pode fazer isso daqui com o mouse, tá?
A gente chama isso aqui de desvio radial e ulnar, tá? Então, esses desvios aqui, a gente pode provocar uma degeneração da nossa articulação. Então, o ideal é de movimentar o mouse com o braço todo, tá? Então, utilizar músculos grandes para fazer esse movimento, tá? Nada de ficar fazendo isso daqui, tá bom? Em relação ao nosso monitor, quem trabalha com monitor e ele tem ajuste, o ideal é que ele fique na altura da nossa sobrancelha, tá? Se ele ficar muito baixo, a gente vai ficar, a vez de trabalhar com a cervical neutra, a gente vai ficar trabalhando com a cervical flexionada aqui, tá? Então, isso promove muito alongamento daqui, que a gente vai começar a sentir a região da cervical, tá? Ou se estiver muito para cima também, tá? Então, o nosso foco de visão é da sobrancelha para baixo, tá? E a tela também, ela não pode ficar muito inclinada para trás, ela tem que ficar no máximo 30 graus ali, tá? Então, 90 ou 30 graus, tá? Para também, né, se a gente tiver alguma janela no ambiente, não provocar reflexo, tá? Para não atrapalhar a nossa visão também, tá? E ela tem que estar aproximadamente de 60 centímetros, no máximo 90 centímetros de distância de vocês. Não pode ficar muito distante nem muito próximo também, tá? Devido ao nosso foco de visão, tá? Para quem utiliza, para quem tem esse monitor que não tem regulagem, o que a gente pode fazer? Colocar algumas apostilas de baixo, tá? Para a gente elevar e ficar nessa altura ideal. Para quem utiliza notebook, já é um pouco mais complicado, tá? Que a gente tem que ficar bem olhando para baixo. Aí a gente sobe o notebook e a gente não consegue digitar, tá? Então, assim, a orientação para quem utiliza notebooks é que a gente sempre apoia esse notebook numa bancada, tá? Não vá para um sofá ou para uma cama, porque aí a postura fica totalmente inadequada. A gente não tem condições para trabalhar no sofá, em cama. Esses mobiliários aí são feitos para descanso, tá bom? Não é feito para trabalho. Então, o notebook, o ideal é que a gente tenha aquele suporte dele, que ele fique inclinado, e a gente tenha o teclado como acessório, tá? E o mouse também, para a gente não ficar digitando aqui, tá? E em cima da bancada de vocês, tanto no trabalho e em casa, manter o mais organizado possível, tá? Essa organização do trabalho, ela ajuda a gente ser mais eficiente no nosso trabalho, para não ter documentos ou demandas para tirar a sua atenção daquele foco que você está mantendo naquele momento, tá certo? E também, galera, passar uma dica aqui rápida para vocês sobre hidratação. Então, como a gente fica horas trabalhando, a gente acaba esquecendo de hidratar. A hidratação é importante porque ela vai contribuir, tá bom, para o nosso raciocínio, para a nossa concentração, tá? Dores de cabeça, cefaleia, pode ser provocada por falta de água, tá? Uma má hidratação pode provocar isso também, tá? Então, assim, sempre deixa uma garrafa e um copo, tá? Quem não gosta de tomar água em garrafa, deixa um copo do lado para colocar água no copo e tomar. Por quê? Se vocês deixarem só o copo em cima, se esse copo virar, vai danificar, pode danificar o equipamento ou molhar algum documento e a gente acaba sendo responsável por isso. Então, eu oriento sempre a gente ter essa água aí, uma garrafinha de água para te hidratar, tá? A recomendação que a gente tome a quantidade de água é 1 litro a 1,2 litros a cada 20 quilos corporal, tá? Então, cada um tem um peso diferente, então cada um tem que fazer uma hidratação diferente. Essa hidratação que eu estou falando para vocês, de 1 litro de água a 1,2 litros de água por 20 quilos corporal, isso é ao longo de todo o dia, tá? Então, inclui alguns alimentos que contêm água também. Então, assim, o ideal é que a gente faça essa continha aí, tá bom? Para a gente hidratar bem, para saber se vocês estão dentro de um nível de hidratação ou não, tá? O nosso corpo também dá sinais. Se a boca está muito ressecada, se os olhos estão ressecados, entendeu? Até a cor da nossa urina também, ela modifica. Então, tenta prestar atenção, essa atenção, esses sinais também, para a gente manter essa hidratação bacana, tá bom? E aguardo vocês aí até o próximo vídeo. Essas são as dicas de hoje.